Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta a mais uma videoaula Blackbeard Inglês. Eu sou o David e hoje eu tô aqui para ensinar para vocês os números em inglês. Eu sei que a maioria de vocês às vezes já conhece o número de 1 a 10, mas é sempre bom dar uma revisada e ir um pouquinho além disso. Então a gente vai olhar do 11 ao 20, depois 20, 21, 22, né? 20, 30, 40, e a gente vai olhar até chegar no 100, depois como é que se usa 100, 1000, milhão e por aí vai, tá? Eu sei que parece uma coisinha boba, mas é muito importante, especialmente porque quase tudo hoje em dia gira em torno de números, então a gente tem dinheiro, tem contas, tem coisa na internet, enfim. Também vou acabar jogando umas coisinhas aí no meio, por exemplo, pontuação, vírgulas e pontos, que a gente usa de uma forma diferente quando se fala sobre números e quando tá falando, por exemplo, de uma coisa virtual ou de um texto, tá bom? Mas hoje as aulas são números, então bora lá. Ok, gente, então olha só, aqui a gente tem os números em inglês e a gente vai passar por eles porque é muito importante focar na pronúncia dos números, tá? Tem alguns números aí que se você não pronunciar direito, você pode acabar falando outra palavra, se não tomar cuidado pode ser até uma palavra ruim, ou talvez não, na situação ruim. Então a gente vai dar uma olhadinha e como eu falei, depois a gente vai ver 30, 40, tudo. É muito simples em inglês, praticamente igual ao português, você fala, né, 30, e aí se for 31, você fala 31, não tem o E, mas enfim, a gente vai chegar lá. Desculpa. Então, vamos direto ao assunto. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha só. Primeiro, English numbers, números em inglês. A guide on how to count from 1 to 100 and beyond. Um guia em como contar de 1 a 100 e além. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar no 1 a 10, que é o que todo mundo aí já deve estar familiarizado, mas para vocês que não conhecem, vamos lá. 1, 2, 2, não é chu, tá? Não tem ch, é com som de T. 2, que eu vejo muito brasileiro falando chu. 3, esse daqui não tem como escapar do TH, gente. 3, você coloca a língua entre o dente de cima e os dentes de baixo, como se você tivesse a língua presa, tá? 3, porque se você não fizer isso, você vai falar tree e é árvore, tá? Então é 3, 4, 5, 6, 6. Esse daqui, presta atenção, que esse é um dos que eu falei que você pode falar uma coisa. C-E, six. Tá? Não faz um som de E, senão fica sex, e aí vira sexo. Então é six, E. 7, 8, 8. Eu sei que aqui confunde porque o pessoal vê o GH, mas GH é mudo, na maioria dos casos. Então, 8. 9. 9. Parece não em alemão. 9. 10. 10. Beleza? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Vamos para os próximos. 11, 12, 12. Você vê que é muito parecido com o 2, ó, TW, 12, TW. 13. Agora vocês vão reparar uma coisa interessante, do 13 ao 19, todos eles têm esse teen no final. E é muito, muito importante pronunciar com esse som finalizando no N. Teen. Por quê? Porque se você só parar no I, T, aí você vai estar pronunciando esses daqui, porque é tudo com T, ó, tá vendo? Então vocês têm que pronunciar direitinho com o som do N no final. 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, tá? Muita gente confunde o 12 e o 20 pela pronúncia. 12, 20, mas você vê que o começo é igual porque tem o número 2, tá? 12, 12, 20, 20. E aí que eu falei que começa as palavras terminando com Y. Só para dar um a mais aqui para vocês, pensa assim, na adolescência, teen em inglês é adolescente, uma forma de falar adolescente. Então até os 19 aqui você vê que é tudo com teen. Tirando 11 e 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, até o 19, do 13 ao 19, tem esse teen no final. É importante lembrar do N. Agora, olha só. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, todos eles são praticamente os mesmos números 1, 2, 3, 4, 5, com o som T. Aí já não tem o N, T no final. Então, por exemplo, 30, 30. Você vê que 13 é 13 e 30 é 30. Isso é muito importante, gente, porque às vezes você vai falar um número, você quer falar 30, você fala 13. Quanto que custa isso daqui? Ah, é 30, você fala 13. Aí o cara vai entender 13 e vice-versa. Então por isso que é bom deixar claro esse finalzinho. Mesmo nativos, a gente às vezes pergunta, fala, você quis dizer 30 ou 13, né? Porque senão a pessoa se não ouviu bem. Então 30, 30. 40, 40. 50, 50. 60, 60. 70, 70. 80, 80. E 90, 90. Tá? Então prestem bastante atenção nisso. Quando você vai falar 19, 19. Quando você vai falar 90, 90. Corta bem no I, 90. De novo, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Agora, se eu quero falar 32, 32. Não tem nem o E no meio, não é 30 and 2, que nem em português, que é 32. Tem gente que fala, né? A gente fala 32. Então em inglês não tem isso. É só os dois números. Então se eu vou falar 45, 45. Aqui, ó, que eu tô na frente. 45. 63, 63. Só isso. Simples assim, tá bom? Agora, passando aqui do 100. Então, 100 a gente fala 100, que na verdade traduzido seria 100, né? 100 é 100. Muitas vezes vocês vão ver que a gente nem fala esse 1, as pessoas falam como se fosse a letra A, 100, que quer dizer 100. Você pode falar das duas formas. Então, 101. Então, 101. 101. Aí a gente acrescenta o E. Então, 101. 105. 113. Você vai falar 100, que é 100. E aí você me fala 113, 108, 107, 107, 108, 109, tá? Então, 100. 1000, 1000. 1000, mesma coisa. 1001. 1001. 1001. E se eu quiser falar 1105? Então eu vou dizer 1000, que é 1000, 100, que é o 100, and 5. Então fica 1100. Deixa eu até tirar o zoom aqui para ficar mais fácil, ó. 1105. 1105, tá? E se eu quiser falar 200, 300, 400, aqui a gente não fala 1000, é 100. 200, que é 2, 200, 300, 300,
400, 400. 500, 500. Então, é só isso. Você fala o número e o 100 depois e você tem o número que você quer. 900, 900. Pronto. Mesma coisa para 1000. 2000, 2000. 5000, 2000. Então, se eu for falar 2510, 2510. 2510. Então, pus um 2 aqui, 2000, era 500, 510. Tá bom? Então, fica aí a dica. Você vê que 10.000, 10,000, só colocou um número. 100,000, 100.000. 100, porque é o cento. E aí você acrescenta o 1000 depois, então 100.000. Eu sei que fica muito estranho no português, mas 100,000, 100.000. E finalmente, esse tá fácil, 1 million, 1 milhão. Tá bom, gente? Então, assiste quantas vezes for necessário para pegar as pronúncias, para praticar. Às vezes é legal vocês pegarem um ritmo que agrada a vocês com os números. Tem vários vídeos no YouTube que você pode, que a criança aprende assim, né? A gente aprende com ritmo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não sei. Acha um videozinho que tem uma música com ritmo para criança, porque isso ajuda muito. Adulto tem vergonha de fazer essas coisas, mas ajuda bastante, tá? E outra coisa, se a gente está falando, por exemplo, em dinheiro, né? Vamos dizer que você vai comprar uma coisa, custa R$25,50, né? Então, como é que ficaria o valor? Como é que eles te falariam esse valor? Eles diriam provavelmente $25.50. Não vão falar de pontos, não vão falar de vírgula. Às vezes a pessoa pode até falar e 50 centavos, né? $25, 25 dólares, and 50 cents, e 50 centavos. Mas no dia a dia a realidade é que não se fala assim, a gente simplesmente fala os números. Então deu 25,50, igual ao português. 25,50. É isso. 25,50. Tá? Existem outras gírias para falar, por exemplo, 1.500, 1.600, 2.000 e nananana, mas eu vou deixar isso para um vídeo mais para frente, tá? Que eles têm uma formazinha aí meio bizarra de falar, que eles falam, por exemplo, sei lá, uma coisa custa $2.500, eles vão falar 25 centos. Mas a gente deixa isso para um próximo vídeo. Tá bom, gente? Então, de novo, dá uma boa reforçada, porque números são muito importantes no nosso dia a dia. Ok? Eu vou deixar o link dessa imagem aqui disponível na descrição do vídeo, mais um outro link também para vocês poderem acompanhar. Eu vou tentar achar um vídeo legal para deixar na descrição com um ritmo para ajudar vocês que às vezes têm dificuldade em lembrar. Ok? Ficamos por aqui, fiquem todos bem e até a próxima.